Fala galera, beleza? Eu sou o professor Rodrigo Moraes e voltamos aí com as nossas aulas de matemática, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa aulinha. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Rodrigo Moraes, esse é meu curso preparatório Rodrigo Moraes. A gente está voltando aí com as nossas aulas, tá? E hoje o assunto da nossa aulinha é funções quadráticas, beleza? São funções do segundo grau. Então vamos lá, vamos para a nossa aula, vamos te ajudar a entender uma função quadrática. O que é uma função do segundo grau, galera? É uma função definida de R em R. O que significa de R em R? É uma função definida dos números reais nos números reais, né? O domínio é o conjunto dos números reais e a imagem é o conjunto também dos números reais. Então, vai ser um número real e a imagem também vai ser um número real. Ela é definida por uma equaçãozinha do segundo grau. Olha só, é ax ao quadrado mais bx mais c. Tá vendo aqui, ó? Onde a e b e c são valores numéricos, são chamados coeficientes. Olha um exemplo aqui, ó. Vamos só trocar aqui a cor da caneta. Ó, se liga aqui. Olha a primeira função. Fx igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Né? O a, nesse caso aqui, é o cara que está com x ao quadrado. O a, nesse caso, vale 1. B é o cara que está com x, ele vale 3. E o c é o cara sozinho, vale 2. Olha lá. Olha essa aqui, ó. Função gx igual a menos x ao quadrado mais 5x menos 10. O a é o cara que está com x ao quadrado, como não aparece nada na frente aqui, seria 1. Com o sinal de menos, fica menos 1. B é o cara que está com x, nesse caso aqui o B é 5. E o C é menos 10. Olha lá, C é menos 10. Olha essa última aqui de baixo, ó. Y igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 7. A é menos 2, B é 8 e C é menos 7. Aí fala assim, professor, mas aqui, ó, está aparecendo Y. Pode aparecer Y? Pode, galera. Não tem problema nenhum. Ela pode aparecer sim, né? Fx, Gx ou Y, tá? São a mesma coisa praticamente, beleza? Então, galera, vamos lá. Vamos dar continuidadezinha aí para a gente continuar a nossa aulinha. Ó, aqui, ó, valor numérico da função. Como é que a gente calcula o valor numérico de uma função? Nós substituímos o número que está entre parênteses no lugar de x. Por exemplo, é dado uma função para a gente, fx é igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 9. E eu quero saber o valor de f2. Como é que eu faço isso? Eu quero saber o valor, né, de y para quando x for igual a 2. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou substituir esse 2 no lugar do x. Ó, 2 vezes 2 ao quadrado mais 5 vezes 2 menos 9. Nós vamos resolver agora a expressão numérica que deu. Ó, primeiro eu vou fazer a potência. 2 ao quadrado, 4. Então, vou ter 2 vezes 4 mais 5 vezes 2 menos 9. Depois eu vou vir multiplicando. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 2, 10, menos 9. Ó, vamos resolver agora aqui as adições e subtrações. Ó. 8 mais 10, 18. 18 menos 9 dá mais 9. Não. Mais 18 menos 9 dá mais 9. Repara? Beleza? Então, aqui o que significa? Significa que quando o x tiver o valor de 2, y assumirá o valor de 9. Então, nós vamos ter o par ordenado 2 e 9, para marcarmos no plano cartesiano. Beleza? Olha essa função aqui. Ela é uma função gx igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Também quero saber o valor de G2, ou seja, eu quero saber qual deve ser o valor de y quando x for igual a 2. Vou fazer a mesma coisa, eu vou substituir o valor de 2 na função. Vai ficar assim, ó, menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 3. Repara, galera, que esse sinal aqui de menos
ele é da função. É como se eu tivesse aqui, né, nesse ponto aqui, é como se eu tivesse ali um menos 1 que multiplica 2 ao quadrado. Mais ou menos isso. Quando eu resolvo aqui, ó, 2 ao quadrado vai dar 4. Só que ele não vai ficar mais 4, porque o sinal de negativo não está elevado ao quadrado também. Então, ali vai permanecer, né? Tipo, vai ficar 2 ao quadrado, 4, negativo, menos 4. É como se nós estivéssemos resolvendo isso aqui, ó. Menos 1 vezes 2 ao quadrado, 4. Menos 1 vezes 4, menos 4. Beleza? Aí, mais... Aí eu vou aqui, ó. 4 vezes 2, 8, menos 3. Aí vamos resolver, ó. 4, menos 4 mais 8 é a mesma coisa que fazer 8 menos 4, né? Sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior. Então, aqui vai ficar mais 4, menos 3. Mais 4 menos 3 vai dar mais 1. Beleza? Então, significa o seguinte, significa que quando o x for 2, y vai ser 1. Show? Muito bem, galera. Vamos lá. Vamos continuar aí. Vamos lá, galera. Aí, ó, raízes ou zeros da função. Galera, raízes ou zeros da função são os valores de x1 e x2 que nós encontramos aplicando a fórmula de Bhaskara ou fazendo por soma e produto, né? Quem já é acostumado a fazer por soma e produto pode fazer. Quem não é acostumado, a gente pode aplicar Bhaskara. Aplicando a fórmula de Bhaskara é o seguinte, é uma receitinha de bolo. Você primeiro encontra o valor de A, de B e de C. A é o cara que está com x ao quadrado, como nesse caso não tem ninguém na frente, A vale 1. B é o cara que está com x, nesse caso é menos 5. E C é o cara sozinho, que vale 6. Depois eu vou calcular o delta, lembra? Que é B ao quadrado menos 4AC. Então, ó, vamos jogar aqui, ó. B ao quadrado vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 6. 5 ao quadrado vai dar 25. Aqui eu vou multiplicar menos 4 vezes 1 vezes 6, vai dar menos 24. 25 menos 24, delta é 1. Formulazinha agora de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. Quando eu jogar aqui na formulazinha, ó, menos B, o B é menos 5, então eu vou ter menos 5, mais ou menos a raiz de delta. Quem é o delta? 1 sobre 2 vezes o A, que é 1 também. Então, ó, x é igual a menos com menos aqui, ó, menos com menos vai dar mais, vai ficar mais 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, 2 vezes 1, 2. Vou tirar aqui, galera, ó, x1 é 5 mais 1 dividido por 2, e x2 é 5 menos 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, por 2, 3. 5 menos 1, 4, por 2, 2. Então, as raízes, o x1 e o x2, né, é 3 e 2, os zeros da função. Geralmente aparecem do menor para o maior, né? Tipo, x1 é 2 e x2 é 3. O que significa isso? Significa que, se eu substituir algum desses dois números na função, o resultado final é 0. Né? Então, aqui, as raízes da função ou zeros da função seriam pontos no plano cartesiano marcados como 2 e 0 e 3 e 0. É onde o gráfico da função corta o eixo x. É onde o gráfico da função intersecta o eixo x. Beleza? Então, os zeros ou raízes da função são valores de x, aos quais, quando eu substituo na função, o valor final é 0. Beleza? Então, a gente vai ter o par ordenado, raiz e 0. Show? Muito bem. Aqui, galera, é o gráfico da função. O gráfico da função quadrática é uma parábola. É uma parábola, que é uma curva. Repara bem, uma curva que pode ser voltada para cima quando o A é maior que 0, né? Quando A for positivo. Então, aqui a gente tem uma função crescente
e pode ser voltada para baixo, com cavidade voltada para baixo, quando A menor que zero, ou seja, quando A for negativo. Então, aqui eu tenho uma função decrescente. Repare, então, que quem define se a função é crescente ou decrescente é o valor do A. Né? Se a gente tem aqui, ó, fx igual a ax mais bx mais c, ax ao quadrado, se A for maior que zero, função crescente. Né? Aqui o A positivo, função crescente. Se o A menor que zero, função decrescente. Beleza? No gráfico, galera, o que vai acontecer? Esses pontos aqui, ó, são os valores de x1 e os valores de x2. Né? Ó, x1 e x2 são os zeros da função. Aqueles valores que nós obtemos aplicando a equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara. Tá vendo? Ó? São, aqui nesse caso, se eu quisesse marcar a coordenada cartesiana, seria x1 e 0. Aqui seria x2 e 0. Ok? Outra coisa, galera. No gráfico da função quadrática, a coordenada, o valor, né, a coeficiente C, ele é marcado no eixo Y. Tá vendo aqui? Ó? Toda vez que interceptar o gráfico, interceptar o eixo Y, eu tenho o valor de C da função, da coordenada C, do coeficiente C. Ok? Outra coisa, que nós temos também o vértice da função. O que é o vértice da função, galera? O vértice da função é o ponto que define onde a função faz a curva, vamos dizer assim. Eu tenho aqui, ó, o x do vértice, e aqui em cima eu tenho o y do vértice. Esse aqui é o vértice da função, tá vendo? Ó, x do vértice, e aqui eu tenho, ó, o y do vértice. O vértice da função, galera, ele tem o x do vértice e o y do vértice, que é obtido, né, ó, x do vértice é menos b sobre 2a, ok? Menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Esse aqui, tá, são as fórmulas para nós calcularmos as coordenadas do vértice. Uma observação, que quando a função for decrescente, ela vai possuir ponto máximo. E quem é esse ponto máximo? É o y do vértice. Esse cara aqui, ó, é o ponto máximo. E quando a função for decrescente, crescente, perdão, quando for decrescente, tem ponto máximo, que é o y do vértice. Quando ela for crescente, ela tem ponto mínimo, que também é o y do vértice. Então, quando eles pedirem qual é o valor máximo, qual é o valor mínimo da função, ou é o valor de y do vértice, tá? É o valor de y do vértice que você vai calcular na função, dependendo se ela for crescente ou decrescente. Beleza? Então, vamos lá, galera. Aqui, ó, temos um exercíciozinho, tá? Da EAN de 2021. Olha, né? Da EAN não, do Corpo de Fuzileiros Navais. Repara na função, pessoal. Repara na função. Podemos concluir que essa função corta o eixo y no ponto 0 e 6. Vamos lá. Todo ponto, né, no plano cartesiano, ele é marcado, né, ele é x e y. Se está dizendo que é 0 e 6, está me dizendo, então, que o x é 0 e o y é 6. Bom, nós sabemos que uma função quadrática, ela passa no eixo y, né? Essa função aqui ela é crescente, vou fazer ela virada para cima, ela passa no eixo y em C. Então, está dizendo aqui que ela passa no 6. É verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Então, essa daqui a gente pode marcar como verdadeira. Primeiro é verdadeiro. Então, ela corta o eixo y no ponto 0 e 6? Sim, corta. Possui duas raízes negativas. Bom, galera, para saber as raízes dessa função, vamos ter que resolver a função, né? Vamos ter que achar os zeros da função. Vamos aplicar a Bhaskara. Então, vamos pegar aqui a nossa funçãozinha, que é x ao quadrado mais 5x mais 6. O A dela é 1, o B é 5 e o C é 6.
delta da função é b ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso delta é 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta vai ser 5 ao quadrado, vai me dar 25. 4 vezes 1 vezes 6 vai dar 24. O delta vai dar 1. Vamos achar o x. X é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, vou fazer aqui, ó, x é igual a menos b. O b, galera, é mais 5. Então, vou ter ali, ó, um menos mais 5. Então, menos mais 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é 1 também. Vou jogar aqui, ó, menos com mais vai dar menos, então menos 5, mais ou menos, raiz de 1 é 1, sobre 2. Aqui eu vou ter, ó, x1 e x2, menos 5 mais 1 vai me dar menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Menos 5 menos 1 vai me dar menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai me dar menos 3. Opa, menos 2 e menos 3. Então, a função possui duas raízes negativas? Sim, possui. Então, também é verdadeiro. Também é verdadeiro. Seu coeficiente angular é positivo. Quem é o coeficiente angular de uma função? É o valor do a. Então, ele é positivo? É. Então, resposta aqui, galera, a letra A 1, a 2 e a 3 estão corretas. Beleza? Muito bem. Vamos lá, galera. Pessoal, se você tiver com dúvida, comenta aí, faz um comentário, qual é a sua dúvida? Qual é a aula que você gostaria de assistir, beleza? Clica aí, dá um joinha pro tio, segue nosso canal. Show? Então, vamos lá. Galera, seja uma função real aqui, ó, questãozinha da EAN, agora sim, aprendiz de marinheiro, de 2019. Dá uma função, ele quer saber o conjunto imagem da função. Pessoal, o conjunto imagem de uma função são os valores de y. São os valores definidos no eixo y. Essa função aqui ela é uma função crescente, porque o a dela é 1, né? É positivo. Então, ela vai estar virada para cima, ela vai estar assim, ó. O que vai acontecer aqui? Eu quero saber quais são os valores de y, né? Para saber ó, a imagem dessa função. Os valores de y, que definem a imagem, eles pegam do ponto mínimo dessa função, que é o y do vértice, até o infinito, porque essa função aqui, ó, ela cresce infinitamente, né? Ela vai infinitamente. Então, o que eu preciso saber? Eu só preciso saber qual é o ponto mínimo da função. Eu só preciso saber quem é o y do vértice da função. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Beleza? Então, menos delta sobre 4a, eu vou ter o seguinte, ó, y do vértice, vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b é 3 e o c é 2. Então, vou ter aqui, ó, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. 3 ao quadrado vai me dar 9. 4 vezes 1 vezes 2 vai me dar 8. E o delta é 1. Substituindo aqui, ó, vai ficar menos 1 sobre 4 vezes o a, que também é 1. Então, o y do vértice é menos 1 quarto. Opa! Então, eu tenho uma função que ela tem valor mínimo, menos 1 quarto. Então, aqui é um intervalo fechado no menos 1 quarto e segue infinitamente para o positivo. Então, eu tenho aqui um intervalo fechado em menos 1 quarto e aberto para o mais infinito. Né? Pode ser representado assim, ou pode ser representado como na letra C, com o parênteses. Está vendo? O parênteses também representa um intervalo aberto. Show? Então, eu tenho menos 1 quarto, fechado no menos 1 quarto, e aberto para o mais infinito. Show? Essa é a imagem da função, que são os valores representados no eixo y. Tá?
Se a imagem é representada no eixo Y, o domínio é representado no eixo X. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos para a próxima aí. Aqui, ó, do Colégio Militar, o plano cartesiano abaixo apresenta o gráfico de uma função polinomial do segundo grau. A soma da ordenada do vértice seria o y do vértice. Então, eu quero achar o y do vértice. Da parábola com a abscissa do ponto A, aqui tem o ponto A, ó, eu tenho aqui a ordenada dele, que é o 5. Eu quero achar o x dele aqui, ó. Não sei quem é o x dele. Vamos lá, galera. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter que achar a função, né? Genericamente, a nossa função ela é assim, ó, fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Aí, o que vai rolar? Dessa função, eu já sei que o c dessa função é 5. Por que eu sei que o c é 5? Lembra lá em cima, quando a gente falou que o gráfico da função corta o eixo y na ordenada C? Então, nesse caso, eu já sei que o c é 5. Falta achar quem? A e B. Então, eu vou substituir os pontos que eu tenho. Quais são os pontos que eu tenho? São as raízes, né? São os zeros da função. Esse 1 aqui, que seria 1 e 0, né? O ponto quando x é 1 e y é 0. E esse ponto aqui, que é o ponto 5 e 0. Então, eu vou substituir eles aqui e vou igualar a 0. Vou substituir x, né? No primeiro ponto, x vale 1 e y é 0. E no segundo ponto, x é 5 e y é 0. Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro ponto, vamos só trocar a cor da caneta. Primeiro ponto. A vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais 5 tem que dar 0. 1 ao quadrado vai dar 1. A vezes 1 é A, né? Então, vou ter aqui, ó, A. B vezes 1 é B, mais B. Esse 5 eu vou jogar para o outro lado. Menos 5. Repara que eu substituí o x valendo 1 e igualei ao y, que vale 0, tá? Achei que A mais B é igual a menos 5. Vamos substituir o outro ponto. X e y. O x é 5, o y é 0. Então, eu vou colocar nos valores de x, ó. No lugar de x, eu vou colocar 5. Então, A vezes 5 ao quadrado, mais B vezes 5, mais C, que é 5, é igual a 0. Bom, 5 ao quadrado, 25. A vezes 25 vai dar 25A. 5 vezes B vai dar 5B. Vou jogar o 5 para lá. Ele era mais, vai menos. Menos 5. Aqui, galera, nós temos um sistema. Um sisteminha. Onde eu posso simplificar essa equação de baixo. Posso simplificar essa equação de baixo por 5. Aliás, posso simplificar por 5. Né? E vou ter isso aqui, ó. Se liga na equação que a gente vai ter. Eu vou ter aqui, ó. A de cima eu vou repetir. A mais B igual a menos 5. A de baixo eu vou ter, como eu simplifiquei por 5, ó, 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 5. Vai dar 1, perdão, 5. Ó, que isso, professor? Menos 5 dividido por 5 vai dar menos 1. Galera, eu posso aqui agora, se eu quiser, eu posso multiplicar a equação de cima por menos 1. Vou ter aqui, ó, menos A menos B é igual a 5. 5A mais B é igual a menos 1. Posso cortar aqui, ó, B com B. Menos A com 5 vai dar 4A. 5 menos 1 vai dar 4. Eu sei, então, que A é 4 dividido por 4, A vai dar 1. Então, já sei quem é o C, já sei quem é o A, falta descobrir o B. Para descobrir o B, galera, vamos lá, ó. Vou fazer aqui, ó, vou substituir aqui. Como A é 1, 1 mais B tem que dar menos 5. Se eu passar um 1 para lá, né? Se eu passar 1 para lá, eu vou ter, então, que B, né, ó, A é 1 mais B é igual a menos 5. Se eu passar 1 para lá, vou ter que B igual a menos 5 menos 1. B igual a menos 6.
Quem é a minha função? A função, essa função aqui, ela vai ser fx, que vai dar, não é ax ao quadrado? Então, vai ter 1x ao quadrado, ou só x ao quadrado, mais bx, nesse caso aí o b menos 6, tá? Menos 6. E quem é o c? C é 5, mais 5. Precisava fazer isso tudo? Não. Não precisava. Se eu tivesse lembrado de soma e produto, por exemplo, a função ela é assim, ó. Eu já sei que o produto é o C, ou o cara que passa em Y. O B é a soma. Então, por exemplo, se eu somasse 1 e 5, daria 6. Eu troco o sinal, menos 6. Tá vendo? Então, teria x ao quadrado menos 6x mais 5. Poderia ter feito assim também. Mas eu gosto de sofrer. Vamos lá. Seguinte. Vamos agora encontrar. O x do vértice, ele é a média aritmética do x1 e do x2. Então, por exemplo, se eu somar 1 mais 5 e dividir por 2, eu encontro o x do vértice, que é 4. Tá? Se eu substituir esse 4 na função, eu encontro o y do vértice. Não precisa nem aplicar fórmula, tá? Porque cada x tem um y. Então, se eu substituir o x do vértice na função, eu encontro o y do vértice. Então, se eu substituir aqui, ó, vai ficar 4 ao quadrado menos 6 vezes 4 mais 5. 16 menos 24 mais 5. Aqui vai dar menos 8 mais 5, vai me dar menos 3. Quem eu quero somar? Eu quero somar esse camarada aqui, ó. Aliás, quero somar esse camarada aqui com o x do A, que é 6. 6 menos 3 vai dar 3. Letra C. Beleza? Show. Pessoal, muito obrigado pela nossa aula. Essa nossa página aí. Dá uma ajuda para o tio aí. Um abraço. Até a próxima.